para relembrar um destaque que foi a presença do maior ponta-direita do mundo, chamado Mané Garrincha. Ele foi campeão do mundo em 1958 e em 1962. Já no final dos últimos anos da sua carreira, ele fazia jogos de exibição em várias cidades do Brasil. E nós o levamos para a cidade de Pinheiro. O jogo era entre o Santos e o Cruzeiro, times que existiam naquela época lá em Pinheiro. E ele jogou um tempo por um clube, outro tempo por outro clube. E vários jogadores que estão ainda aqui vivos na terra jogaram com Garrincha, bateram fotos com Garrincha. E essa reportagem especial é o que você confere a partir de agora no ar. Em 1972, promovemos uma partida amistosa no estádio Costa Rodrigues, na cidade de Pinheiro, entre dois times, Santos e Cruzeiro. O destaque maior foi a presença do melhor ponta-direita do mundo. Pela primeira vez, Mané Garrincha, bicampeão pela seleção brasileira em 1958 e 1962, visitou a cidade de Pinheiro. De lá para cá, nunca mais teve o estádio Costa Rodrigues a presença de um jogador brasileiro campeão do mundo. O craque Bidil Correia relembrou esse jogo, que teve também a presença de outros craques como Coroba, Pedro Reis, Joel Nunes e Zé Augusto Barros. Foi um presente que foi dado por você. Esse jogo foi marcado e tem muitos registros aí que esse jogo aí tem muita gente que não acredita, mas a gente comprova com algumas fotos, até porque naquela época era mais difícil tirar foto. Hoje, se fosse uma época de hoje, em qualquer momento, qualquer instante está tendo uma foto do celular, mas com a presença de Garrincha entre Santos e Cruzeiro. Muito bem, amigo do Maranhão TV. E nessa oportunidade, nós fazemos parte do mundo educacional da cidade de Pinheiro e também do mundo esportivo. E ao levarmos Mané Garrincha ao estádio Costa Rodrigues em Pinheiro, lotado de desportistas, tivemos uma boa arrecadação de fundos. Contamos também com a participação do prefeito Raimundo Humberto Pinheiro, de saudosa memória naquela oportunidade. O William também, William Pinheiro, filho do prefeito, também nos ajudou muito. Mas hoje tem várias pessoas que recordam esses momentos importantes na vida deles. Mas tem também um jovem chamado Rui Diniz, que é natural da cidade de Mirizal e que passou pela escola em Narrego, passou alguns anos lá. E hoje ele é motorista aqui no posto que fica em frente ao Tropical Shopping. E nos deu um depoimento muito importante sobre essa sua experiência, essa sua passagem pela escola em Narrego no século passado. Confira. A cidade de Pinheiro é a cidade que me acolheu. Meus amigos pinheirenses pensam até que eu sou pinheirense, mas sou filho de Mirizal. E a escola Narrego foi uma escola que foi uma parte da minha história nessa escola, uma parte da minha história nessa escola. Uma escola respeitada, de um aprendizado excelente. Eu me lembro, Zé, que sou meu professor de contabilidade bancária. Você quase nem olhava para o livro, tá? Então, das melhores matérias que eu adorava, que só tirava 10, por competência, hein? Por competência. Quando você estava na nossa escola, ali, todo mundo respeitava. No 7 de setembro, a nossa banda era sempre nota 10. Eu puxava a banda lá na minha corneta, tá entendendo? Então, foi um prazer muito grande, muitos amigos até hoje, construído naquela escola de Narrego. É a escola que mora no meu coração, a escola de Narrego. Bom, meu amigo do Maranhão TV, agora você vai acompanhar um depoimento também importante do ex-vereador João Moraes, radialista conhecidíssimo na cidade de Pinheiro, e que também foi professor na escola em Narrego, no século passado. Veja o que ele falou. A escola em Narrego foi fundada por José Raimundo Rodrigues, instalada no centro da cidade, e há décadas vem prestando um serviço
excepcional para a educação do município de Pinheiro. Eu tive a honra, o orgulho de ser professor nessa escola por vários anos. Inclusive, até hoje, os alunos me encontram e fazem aquela recordação do que era a escola Inarrio. Hoje, ela pertence à rede municipal de ensino, mas foi fundada por José Raimundo Rodrigues. Por isso, a nossa gratidão a esse grande jornalista e educador, José Raimundo Rodrigues. Meu amigo do Maranhão TV, esse que vai falar agora também tem uma história muito ligada à escola Inarrego, porque ele nos acompanhou na época que nós iniciamos o ginásio comercial Inarrego e é aluno desde essa época, fez inclusive o antigo ginásio, que era da 6ª à 8ª série. Depois ele fez um curso de 2º grau de técnico em contabilidade. Conseguiu se formar. E nos primeiros anos da nossa escola, a gente terminava as aulas do turno noturno e íamos quebrar as pedras que serviam para o alicerce e para o baldame da escola. E ele era um parceiro, além de vários outros, inclusive o nosso saudoso Paiuca, que já faleceu. Tem também o Zé Ribamar Passinho, que mora atualmente em Brasília. Mas o João Câncio deu uma declaração valiosíssima sobre essa sua ligação com a escola Inarrego no passado. Confira. Quando uma escola se abre, uma cadeia se fecha. Então daí nós fomos com o prédio da maçonaria. Depois da maçonaria, nós fomos para a casa de Frederico e então nós saímos também para a escola Odorico Mendes e em 75 foi inaugurado a escola com o prédio com o nome da escola Inarrego. Me lembro que nessa época, nós, alunos, saíamos da escola e íamos quebrar pedra para que o prédio pudesse ser ampliado. E daí surgiu essa magnífica escola que hoje tem o nome de Dona Inarrego. Isto foi um marco em Pinheiro, e marcou, naquela época, a revolução do ensino de Pinheiro. Fundado hoje, jornalista José Raimundo Rodrigues, e na qual eu fui diplomado naquela época fui formado em técnico em contabilidade, a qual me orgulho muito deste título. Ô, meu amigo do Maranhão TV, quem também tem uma história de passagem pela escola Inarrego, quando a escola saiu do antigo prédio da maçonaria e ocupou a casa do Floriano Peixoto, lá em frente à antiga usina de energia elétrica em Pinheiro. José Maria do PT. Veja o que ele falou. Eu sou ex-aluno da escola Inarrego. Ali funcionava na Floriano Peixoto, na rua da usina, na casa do Floriano. E eu tenho um maior orgulho de ter estudado nessa instituição de ensino. Nessa época eram poucas, mas meu aprendizado lá serviu para a minha vida inteira. Lá se formaram professores, eram alunos, hoje são professores, tem advogados, médicos, juristas, formadores de opiniões. Todos nós, a maioria, passamos por lá. Eu quero só agradecer as professoras que nos ajudaram esses anos todos, a diretoria da escola,
naquela época eram um pouco mais rígidos do que agora. Você estudava e tinha que estudar. Hoje não. Mas a escola em Narrego, ela persiste. Continua com o seu legado. E formou muitas pessoas. Pessoas de bem. E o depoimento que você vai acompanhar agora é da nossa ex-aluna da Escola em Narrego. Hoje ela é formada em letras pela Universidade Federal do Maranhão. Já se transformou em uma escritora, lançou sua primeira obra e falou da emoção de ter sido uma aluna do Colégio Narrego. Veja o que ela falou. Eu sou a professora Rosélia Brito, sou professora de língua portuguesa e literatura brasileira. Hoje sou autora do livro Ecos da Solidão e venho dizer a todos que sou ex-aluna da Escola em Narrego. Escola essa onde eu formei meu caráter, minha personalidade, fiz amizades e, sobretudo, tive professores excelentes que me ajudaram a construir e fazer com que eu seja essa pessoa que eu sou hoje. E agradeço, sobretudo, às pessoas que idealizaram essa escola, onde funciona ainda no mesmo prédio. Zé Raimundo Rodrigues, que é um homem incansável, e a gente sabe que ele teve uma luta incessante para que aquela escola pudesse acontecer, pudesse existir. Eu agradeço a você, agradeço a todos e, sobretudo, pelos professores e pelos amigos que lá constituí. Meu amigo, um grande abraço, estamos juntos.